Bom dia. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria estarmos reunidos novamente na casa de Deus, onde queremos louvar e agradecer a Ele pelas bênçãos e graças recebidas. Hoje também teremos um momento muito especial no nosso culto. Teremos o batismo da Melissa. Queremos saudar também aqueles que nos assistem através de nossas redes sociais. Hoje nós queremos celebrar o culto do 7º domingo de Páscoa e damos início a este nosso momento de louvor e adoração cantando o primeiro hino. Um abençoado culto para todos nós. Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocar de pé para fazermos a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados do Senhor, nós somos de natureza pecaminosa e impura, pois diariamente pecamos. O pecado nos condena eternamente, mas Deus promete o perdão a todos os que se arrependem e confessam os seus pecados. Por isso confessemos os nossos pecados ao Pai misericordioso, pedindo o seu perdão. Senhor Todo-Poderoso, eu sou um pobre e miserável pecador. Confesso todos os meus pecados e injustiças, com os quais provoquei a tua ira. Por causa desses pecados, mereço ser castigado neste mundo e na eternidade. Isto é justo e verdadeiro. Lamento de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico que me poupes do castigo
irmãos e irmãs em Cristo, tendo confessado os seus pecados, confiando no perdão de Deus em Cristo e desejando o consolo e a direção do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado, ordenado e cumprindo a ordem de Cristo, perdoou todos os seus pecados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para este dia é o Salmo 68, versículos 1 a 10. Convido a fazermos a leitura conforme segue. Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como uma fumaça e desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cera se derrete perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria cantam hinos. Cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor. Alegrem-se na sua presença. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra eles terão de morar na terra deserta. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu, e o céu derramou chuva por causa da vinda do Deus do Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu fizeste cair muita chuva, e renovaste a tua terra cansada. O teu povo fez nessa terra o seu lar, com a tua bondade cuidaste dos pobres. Ó Rei da glória, Senhor dos exércitos, Que foi exaltado em triunfo acima de todos os céus, não nos deixes sem consolo, mas como prometeste, envia-nos o Espírito da verdade, que vem do Pai, pois tu vives e reinas com ele, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem sentar-se, por gentileza, queremos ouvir as leituras bíblicas para o dia de hoje. A primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 12 a 26. Assim está escrito: Então os apóstolos desceram do Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, ele se levantou e disse: Meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou, e seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram àquele terreno o nome de Al-Sadama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. Pedro continuou: Isto é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós.
desde que foi batizado por João, até o dia que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 nomes: José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias, que em seguida oraram, dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Até aqui a leitura. Próxima leitura, leitura da Epístola, registrada na primeira carta de Pedro, iniciando no capítulo 4, versículos 12 a 19, e concluindo no capítulo 5, versículos 6 a 11. Assim está escrito: Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês estiver a sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros, mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Pois o tempo de começar a julgar, o julgamento já chegou. Os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso, os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus para eles, devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por pouco tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Até aqui a leitura da Epístola. Convido a cantarmos o próximo hino em preparação à leitura do Santo Evangelho.
A leitura do Santo Evangelho para esse dia está registrado no Evangelho conforme João, capítulo 17, versículos 1 a 11. Convido aqueles que podem, por gentileza, nos colocar de pé em sinal de reverência enquanto ouvimos a leitura do Santo Evangelho. Assim está escrito: depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa, pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Eu mostrei que tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode sentar-se, por gentileza. Convido a chegar até aqui à frente as crianças e as professoras. Podem vir. Vem, pode vir. Tem mais criança? Pode vir também. Vem cá, vem. Isso. Tudo bem com vocês? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus? Vamos juntar as nossas mãos, vamos fechar os nossos olhos, baixar as nossas cabeças, vamos falar com o nosso Deus em coração. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Aqui ouvimos muitas coisas, e a principal delas é que tu nos amas e que enviaste Jesus Cristo, teu Filho, para nos dar a salvação. Senhor, te pedimos a tua bênção sobre as professoras, sobre as crianças também nesse dia, tudo aquilo que for ensinado possa ficar em seus corações para todo sempre. Isso nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o nosso melhor amigo. Amém. Então, vocês podem ir para esse caminho, de vontade. E nós seguimos cantando o próximo hino em preparação à mensagem.
Deus nos abençoe a meditarmos em sua santa palavra. Em nome de Cristo. Amém. O texto do Evangelho de hoje nos mostra uma oração. Jesus fazendo uma oração. Aqui Jesus estava na véspera de sua crucificação e morte. E vemos que essa oração ela é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Primeiro Jesus ora por ele mesmo. Depois ele intercede, ele ora por aqueles que estavam com ele, os discípulos que estavam com ele naquela ocasião. E depois Jesus ora por todos aqueles que seriam seus seguidores ao longo dos séculos. Isso é algo muito especial para nós, porque nós vemos que quando Jesus ora pelos futuros cristãos, Jesus estava orando por cada um de nós. Vemos que mesmo antes de nós termos nascido, mesmo antes de nós conhecermos o Evangelho, Jesus já nos tinha em seu coração. Jesus já intercedia por cada um de nós junto ao Pai. E neste texto em especial, Jesus faz um pedido muito específico. Vemos que ele pede ao Pai que conceda a vida eterna a todos aqueles que lhe foram dados. Vemos que Jesus diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. E para nós é muito confortador ouvir essas palavras ditas pelo próprio Jesus. Nós vivemos em um mundo com tanta insegurança, com tantas dúvidas, com tantos sofrimentos, mas vemos que o nosso Senhor nos lembra onde está a verdadeira vida. Ele diz que a vida eterna não é encontrada nas riquezas deste mundo, não é encontrada no sucesso humano, nem nas nossas próprias obras. A vida eterna está em conhecer o verdadeiro Deus e a Jesus Cristo Salvador enviado ao mundo. Essa é a verdadeira vida eterna. Isso também nos consola, porque nos mostra que a salvação ela não depende daquilo que nós fazemos para merecer o amor de Deus. Então vemos mais um texto que está afirmando isso. Vemos que foi o próprio Cristo quem realizou tudo por nós, pela sua vida perfeita, pela sua morte na cruz, pela sua ressurreição gloriosa. Desta forma, ele abriu o caminho da salvação. Jesus é o único mediador entre os homens. Não existe outro caminho, outra ponte, outro Salvador além dele. Mas nós precisamos entender corretamente como é que isso funciona. O que Jesus quer dizer aqui? Conhecer a Deus. Ele não está falando apenas de um conhecimento intelectual, conhecimento superficial. Não é apenas saber que Deus existe. Vemos que em sua carta, Tiago diz que os demônios também conhecem a Deus. Eles creem na existência de Deus. Mas eles tremem de medo, porque eles não creem da forma que é preciso crer. Da forma que nós cremos, que nós sabemos que a nossa vida depende deste Deus amoroso e misericordioso. Nós devemos colocar a nossa vida nas suas mãos. Os demônios não creem assim, muito pelo contrário, eles foram expulsos do céu porque eles se rebelaram contra este Deus misericordioso e amoroso. Então nós vemos que o verdadeiro conhecer envolve fé, envolve confiança, entrega e total comunhão com Deus. Conhecer a Deus é confiar nele, mesmo quando nós não entendemos os seus caminhos. É permanecer firmes na fé mesmo em meio às dificuldades. É reconhecer diariamente que nós somos pecadores, que nós dependemos da graça do Senhor em todas as coisas. E por isso a palavra de Deus também nos conduz ao texto da epístola de hoje, onde o apóstolo Pedro nos exorta, dizendo o seguinte: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo certo, lancem sobre toda a sua ansiedade.
Lancem Ele sobre a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Aqui nós vemos que Pedro nos lembra que Deus, o nosso Deus, não é um Senhor distante, não é um Senhor indiferente às nossas dores, às nossas dificuldades. Pelo contrário, Ele cuida de nós. Ele conhece as nossas angústias, os nossos medos, as nossas lutas. Ele conhece as nossas preocupações. Quantas vezes nós carregamos de forma desnecessária pesos em nossos corações, cargas em nosso coração? Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes nós tentamos resolver tudo sozinhos, ao nosso jeito, ao nosso modo, como se as coisas dependessem totalmente da nossa força? Mas o Senhor, Ele nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, não apenas parte, mas tudo, porque é Ele que cuida de nós verdadeiramente. E Pedro continua dizendo: estejam alertas e vigiem. O inimigo de vocês, o diabo, anda em volta como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Essas palavras, elas não devem ser entendidas como ameaça. Não devemos estar com medo disso. Mas isso aqui para nós é um chamado amoroso. Um chamado amoroso à vigilância da vida cristã. Deus nos lembra que a vida de fé não é uma brincadeira. Nós precisamos assumir isso com responsabilidade. Nós vivemos num mundo marcado pelo pecado. Vivemos num mundo marcado pelas tentações e pelos ataques do maligno. Por isso nós precisamos permanecer firmes na fé em Cristo. Ser cristão não significa apenas carregar o nome, vir na igreja de vez em quando. Ser cristão significa viver diariamente na confiança em Deus, arrependendo-se dos seus pecados, ouvindo a palavra de Deus, permanecendo firmes na fé. Isso não é uma cobrança. Isso acontece porque nós precisamos. Mais uma vez, isso aqui não é uma ameaça. É o próprio Jesus dizendo: vocês precisam disso. É a mesma coisa, nós precisamos nos alimentar todos os dias. Nós precisamos beber água, precisamos nos alimentar corretamente. E nós vemos que os órgãos de saúde dizem isso para nós, os médicos dizem. Se nós não fizermos isso, nós vamos adoecer. E da mesma forma, se nós não seguirmos a Jesus, nós estivermos ligados a Ele, nós estivermos conectados a Deus. De vez em quando eu vou buscar Deus, de vez em quando eu vou procurar Deus. É a mesma coisa que dizer: de vez em quando eu vou almoçar, de vez em quando eu vou jantar. Hoje eu não vou comer nada. Amanhã também eu não preciso. É a mesma coisa, entende? Assim como o nosso corpo físico precisa da comida, o nosso espírito também precisa da comida espiritual que Deus nos oferece, para que a gente não venha definhar na nossa fé, para que a gente possa estar preparado para viver neste mundo e preparados para a vida gloriosa de Jesus, que nós não sabemos quando vai acontecer, ou da nossa inesperada partida, que nós também não sabemos quando isso irá acontecer, mas que é certo que vai acontecer. Vemos que ser cristão não significa só dizer que sou cristão, só ter uma cruz no peito. Vai muito além disso. Mas isso não acontece pela nossa própria força. Vemos que o próprio Deus nos sustenta. Se nós buscarmos o seu alimento, o alimento espiritual que Ele nos oferece, Ele mesmo nos sustenta. O próprio Cristo intercede por nós diante do Pai. Grande consolo para nós é saber de tudo isso. Saber que Jesus continua olhando para a sua igreja, olhando para cada um de nós com amor e com misericórdia. O texto de hoje do Evangelho, vemos que deixa bem claro isso tudo. Jesus ora pelos seus discípulos.
porque Ele sabe das suas lutas. Ele sabe das lutas que iria enfrentar depois que Ele subisse aos céus. E o mesmo vale para cada um de nós. O nosso Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas dúvidas, as nossas angústias, as nossas desculpas, o nosso medo, o medo que nos domina. Quantas vezes a nossa fé enfraquece? Deus sabe de tudo isso, e mesmo assim Ele não nos abandona. Por isso Pedro conclui a sua palavra com uma maravilhosa promessa, dizendo o seguinte: depois de terem sofrido durante pouco tempo, o Deus de toda graça que os chamou para tomar parte na sua glória eterna e união com Cristo, dará a vocês firmeza, força e verdadeira segurança. É somente Cristo que nos dá a verdadeira força, a verdadeira segurança. Percebam como tudo aponta novamente para a graça de Deus. Tudo veio de fora, tudo nós recebemos. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos salvou, é Ele que nos sustenta, e será Ele que nos levará em segurança para a vida eterna. Essa também é a missão da igreja. Todos os tempos a missão da igreja é anunciar essas maravilhas de Deus, as maravilhas que Ele tem feito, proclamar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para nos dar a salvação, para salvar nós que somos pecadores, anunciar que existe perdão, anunciar que existe vida e salvação. Além disso, Jesus também ora para que haja unidade entre seus seguidores, isso mesmo. Assim como o Pai e o Filho são um, Cristo deseja que a sua igreja também permaneça unida na mesma fé, na mesma esperança e no mesmo Evangelho. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós já conhecemos o nosso bondoso Deus e tudo que Ele tem feito por nós. Diferente de nós, Ele sabe o melhor tempo das coisas. Às vezes nós estamos tão afobados porque nós vivemos neste mundo que é tão corrido. As coisas são para costumava dizer que as coisas são para amanhã, ou melhor, para ontem, e agora as coisas são. A coisa não para, a coisa é muito dinâmica, mas é Deus que está no melhor tempo para todas as coisas. Mesmo quando nós não entendemos os caminhos da nossa vida, nós podemos confiar que o Senhor continua cuidando dos seus filhos. Ele continua cuidando de cada um de nós. E o melhor é saber que nós não caminhamos sozinhos. Nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus, que continua todos os dias intercedendo ao Pai por cada um de nós. Então que Deus nos conceda uma fé firme, vigilante, confiante, para permanecermos unidos a Cristo até o dia em que nós receberemos plenamente a vida eterna prometida por Ele. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Ó Deus, no puro coração, me renove em mim espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Esse é o momento que queremos trazer com muita alegria as nossas ofertas de gratidão a Deus até o seu altar. E durante esse momento convido a cantarmos o próximo hino.
momento queremos elevar os nossos corações e mentes a Deus, orando a Ele, pedindo àqueles que podem, por gentileza, colocarem de pé, juntarem as mãos, baixarem as cabeças, esse momento, trazer ao nosso Deus toda a gratidão pelas bênçãos e graças recebidas, mas também as nossas pesadas cargas, na certeza de que Ele nos dará o verdadeiro descanso. Nosso Deus e Pai Celestial, reconhecemos com sincera gratidão a Tua bondade e Teu amor por nós e pela humanidade que criaste e regeneraste após a queda em pecado, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bondoso Deus, pedimos que mantenhas a Tua Igreja em todo o mundo, e que a dirijas e governes pelo Teu Espírito Santo, guiando os cristãos no caminho da verdade e mantendo a sua fé em Cristo, para que permaneçam unidos no Espírito e na Tua paz, vivendo sempre de acordo com a Tua vontade. Amado Pai Celestial, pede o carinho de todos os enfermos, que a cura possa vir segundo a Tua vontade, libertando aqueles que são afligidos, tanto no corpo como na alma. Senhor, olhes também com carinho para os enlutados, que a esperança do feliz reencontro na eternidade possa dar o consolo necessário nesta hora de dor e sofrimento pela separação de seus entes queridos. E lembrando os enlutados, pedimos pela família Killer, que perdeu sua ente querida, a senhora Clarice Killer, esta semana. Então, olhem para esses enlutados, Deus esteja confortando e consolando a cada um deles. Também lembramos a família Hildebrand, pelas suas perdas nas últimas semanas. Foram 2 entes queridos. Então queremos pedir, Senhor, que esteja confortando essas pessoas, essas famílias, com a esperança do feliz reencontro na eternidade. Pedimos também, Senhor, misericordioso Pai, ouve as nossas humildes petições que oferecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podem sentar-se, por gentileza. Nós queremos, neste momento, convidar a cantarmos o próximo hino, nos preparando então para o batismo da Melissa. Cantemos o hino 95, Bom Jesus, hino batismal, as 3 primeiras estrofes. Na terceira estrofe, no início da terceira estrofe, convido-se a chegar até aqui à frente os pais e padrinhos para fazermos o batismo.
bem. Prezados pais, estimados padrinhos, é uma grande alegria podermos levar os nossos filhos e afilhados até aqui a batismal para receberem o perdão dos pecados e a nova vida em Cristo. A palavra de Deus nos ensina que todas as pessoas, desde o nascimento, desde o princípio, elas são concebidas, elas já nascem em pecado. Se não fosse pela bondade e misericórdia de Deus, todos nós estaríamos perdidos para sempre. Logo, essa criança está igualmente condenada. Só que para mudar isso, Deus, nosso Pai amoroso, prometeu e nos enviou o seu Filho Jesus Cristo, através de sua morte e ressurreição. Assim, Jesus redimiu e salvou tanto crianças como adultos do pecado, da morte e da condenação eterna. Por essa razão, ele instituiu o santo batismo e ordenou também que as criancinhas que fossem trazidas para que ele as receba e abençoe amorosamente. E foi assim que Jesus falou aos seus discípulos do Evangelho de Mateus: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto, como a todos os povos do mundo, e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no final do Evangelho de Marcos, ele acrescentou a promessa: quem crer e for batizado será salvo. Ao falar sobre o batismo, o apóstolo Pedro disse: pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. E também o batismo agora salva vocês. É, portanto, justo e correto que, confiantes nessas promessas, busquemos as bênçãos do santo batismo. Então, Melissa, pai, recebe o sinal da cruz, tanto no rosto como no peito, em afirmação do seu resgate por Cristo crucificado. Convido a congregação, aqueles que podem se colocar de pé, e vamos orar. Todo-Poderoso e Eterno Deus, Pai de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, oramos em favor da Melissa que foi trazida para receber a graça dada no batismo, a nova vida do Espírito Santo. Recebe-a conforme a promessa de Jesus. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta. Concede-lhe a eterna bênção desta purificação espiritual, para que participe da vida e do reino prometidos por Jesus Cristo, nosso Senhor. A congregação pode sentar-se, por gentileza? Ouçamos o que diz o Evangelho de Marcos. Algumas pessoas levaram suas crianças a Jesus para que eles a abençoassem, mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. E quando viu isso, Jesus não gostou. Ele disse: deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Estimados padrinhos, eu lembro vocês o dever de confessarem com toda a igreja a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Deus triuno, a fé na qual esta criança será batizada, e de darem testemunho público desta fé e do batismo como meio pelo qual Deus estende a sua graça a ela. Vocês deverão, lembro que depois de batizar essa criança, vocês sempre deverão incluí-la em suas orações, lembrá-la do seu batismo, dar-lhes bons conselhos e assisti-la, principalmente se vier a perder os seus pais. Pergunto, vocês pretendem assumir de bom grado esse compromisso? Então digam sim. Sim. E agora, vocês, queridos irmãos e irmãs da congregação, desta congregação, vocês prometem acompanhar, testemunhar o amor, o carinho, a bondade e a ajuda de Deus para com esta criança, e também prometem auxiliá-la para que viva em palavras e ações e serviço cristão no mundo. Então digam sim com a ajuda de Deus. Sim com a ajuda de Deus. Que o bom Deus lhes dê tanto querer como realizar desta obra de fé e de amor cristão, e por sua graça cumpra o que estiver além da vontade e da ação de vocês.
Queridos pais e padrinhos, eu peço que respondam em nome e em lugar da Melissa as perguntas a seguir que ressaltam o que Deus opera nela através do batismo. Melissa, pai, você renuncia ao diabo, a todas as suas obras e a todo o seu procedimento? Então respondam: sim, eu renuncio. Você crê no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo? Se sim, responda: sim, creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você quer ser batizada nessa fé cristã? Se sim, responda: sim, eu quero. Sim, eu quero. Então, convido a trazermos a Melissa até aqui a batismal. Se quiser fazer uma coisa assim, isso. Então, Melissa, Pai, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou você pela água e pelo Espírito Santo, e lhe perdoou de todos os seus pecados, fortaleça com a sua graça para a vida eterna. Amém. Que a paz esteja com você. Amém. Pode retornar. Tem choro. Assim como estamos, convido a orar novamente, e a congregação convida a nos colocarmos de pé. Todo-Poderoso Deus e amoroso Pai, graças e louvor te damos, por teres preservado e aumentado bondosamente a tua família, dando a esta criança um novo nascimento e fazendo-a tua herdeira em Cristo. Com humildade te pedimos que a conserves na graça do batismo, para que seja criada em fidelidade a ti, para louvor e honra do teu santo nome. Concede a todos nós alcançarmos na companhia de todos os santos a prometida herança celestial por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Também queremos, ó bondoso Deus, elevar diante de ti os pais dessa criança que estão aqui diante do teu altar, pedindo que os acompanhes nesta longa caminhada da fé cristã, a fim de que possam juntos receber as tuas bênçãos sobre a sua família. Dá-lhes força, fé e condições para uma vida feliz e abençoada. Concede que afinal alcancem juntamente com essa criança e com todos os demais cristãos a prometida herança celestial por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. E pelo batismo, Deus acrescentou a Melissa seu povo para mostrar os grandes feitos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. E nós a chamamos muito bem-vinda à família cristã, que a recebemos com alegria e nova participante do corpo de Cristo e filha do mesmo Pai Celestial, para trabalhar conosco em seu reino. Uma salva de palmas então para a Melissa. Nós temos aqui então a certidão. Se tiver algum probleminha com o Henrique, depois a gente corrige só. E também temos uma lembrancinha para os padrinhos. Samuel, aqui, a Juliana, o Luiz, aqui, Luiz, Patrícia, aqui, Edson, aqui, a Thaís e o Leonardo. Certo? Se tiver algum probleminha, depois só me avisa que te corrige. Certinho? Então, vamos em paz e o Senhor esteja com todos vocês para sempre. Amém. Vamos retornar aos seus lugares, por gentileza. E nós seguimos orando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partindo, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, concluiu dizendo: bebei todos este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados, fazei isso quantas vezes que beberdes em memória minha. A paz do Senhor esteja com vocês para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sei compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sei compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Pode sentar-se, por gentileza, dado e derramado em favor de vós, para o perdão dos pecados. Na ceia do Senhor recebemos o verdadeiro corpo, o verdadeiro sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntamente com o pão e com o vinho. E nesse momento recebemos perdão para os nossos pecados, fortalecimento para a nossa fé e para a certeza da vida eterna. Pode vir, o livro já está preparado. Sejam todos muito bem-vindos à ceia do Senhor, no corpo, o verdadeiro corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi dado por todos para o perdão dos pecados. Cristo, o verdadeiro corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi dado por todos para o perdão dos pecados. O Senhor é mais que nada me faltará. E no mesmo modo que agradeço ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi derramado para o nosso sangue, pagou o preço dos nossos pecados, para nos dar o perdão dos pecados.
ficar de pé. Todas as vezes que participamos da Santa Ceia, testemunhamos a morte do Senhor até o seu regresso. Por isso, damos graças a Deus e oramos. Senhor Jesus, graças te damos pelo teu sacrifício redentor. Graças te damos pela tua palavra e pelos sacramentos, mediante os quais alcançamos os teus méritos. Concede que em todo o mundo teu nome seja glorificado. Fortalece os teus servos para que possamos viver em santidade e justiça todos os nossos dias, dando-te os frutos que compensam teu penoso trabalho. Mediante o teu próprio nome, ó Cristo, que como Pai e Espírito Santo, és Deus de eternidade e eternidade. Amém. Receba a bênção do nosso Deus triuno. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Amém. 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 Pode sentar-se, por gentileza, convido a cantarmos o próximo hino para concluirmos esse nosso momento de louvor e adoração. Assim, encerramos mais um momento de louvor e adoração, esse culto de hoje. Nos despedimos, você que nos assiste através de nossas redes sociais. Se precisarem de alguma coisa, alguma informação, não deixem de entrar em contato conosco. Fiquem na paz de Jesus.